Boa tarde a todos. Que bom poder chegar até vocês mais uma vez. Agora com o nosso bate-papo, Viver com Sentido, a Síndrome do Ninho Vazio. Essa é a proposta da nossa conversa, até que pedido por algumas pessoas, né, com relação a isso. Então nós vamos trabalhar essa questão da síndrome do ninho vazio e depois vamos trabalhar numa outra oportunidade, um outro assunto que é a síndrome de Tourette, que pediram que se falasse um pouquinho sobre essa proposta. É interessante ver, né, como psicólogo, as pessoas, os pais levando seus filhos para tratamento, para o consultório, né? Muitas das vezes, o não crescimento dos filhos se deve ao fato do cuidado exacerbado dos pais, né, que impedem dos filhos crescerem. Sempre dão tudo pronto e acabado e impedindo com que a criança, com que o adolescente, com que o jovem, com que o adulto cresça, né? Pode ver de que muitas das vezes a expressão de alguns pais com relação aos seus filhos é o meu menino, a minha menina, né? Às vezes tem 30, 40, 50 anos e tá lá o menino, a menina, e sempre com essa vontade de tratá-lo como verdadeira criança, né? Há uma expressão de alguns pais com relação aos filhos, né? Daqui a 2 anos ele vai ser outra pessoa, vai chegar aqui e nem vai reconhecer a gente. Quando os filhos saem de casa, né? Ou precisam crescer. Essa frase é retirada do filme Benzinho, de Gustavo Pizzi. Retrata a preocupação do pensamento de uma mãe que se vê diante da partida de um dos seus filhos de casa. Então, vocês querem ver um pouquinho sobre essa questão da síndrome do ninho vazio? Assista ao filme Benzinho, de Gustavo Pizzi, que retrata essa condição. Vencedor como melhor filme no Festival de Málaga, Benzinho aborda o medo da mãe em ver seu filho longe de casa. Mas esse sentimento de medo vai muito além das preocupações normais. Ele chega a ponto de desespero e depressão, caracterizando assim a síndrome do ninho vazio. É a sensação de perda e solidão. São tantos anos de vida dedicados à família que muitas pessoas não pensam na possibilidade de algum dia estarem sozinhas. E é com este sentimento de vazio que muitos pais se deparam ao verem seus filhos crescerem e deixarem um lar. As maiores vítimas dessa síndrome são as mulheres que se dedicam com maior afinco aos filhos e à sua formação. Perder a rotina de diálogos e cuidados com seus filhos deixa um vazio que muitas vezes não é fácil de controlar e atinge proporções que causam problemas psicológicos, desestabilizando o emocional da pessoa. Imagine, você tem todo um aparato, todo um contexto com relação à criação dos filhos, aquela organização, e de repente você vê que tudo aquilo está indo por terra abaixo quando por vezes o filho chega, olha, estou indo embora, né? Eu vou fazer minha faculdade distante, eu vou para o seminário, eu vou para o convento, eu vou me casar, ou eu vou... Vem essa síndrome. Eu dou até risada, me recordo uma vez que eu fui ao casamento, convidado para assistir ao matrimônio de um casal amigo meu,
e de que, olha, verdadeiramente eu pensei que a mãe fosse surtar, fosse morrer, né? De tanto que ela chorava, parece 1000 vezes que ela estava indo a um velório do que a um casamento, né? De desespero. E às vezes eu olhava e falava assim, gente, não é possível, nossa mulher chora de soluçar, né? E conversando depois com a mãe, ela dizia assim, o sentimento que eu tenho é um sentimento assim de que eu perdi meu nenê, né? Minha criança. Mas o nenê, a criança dela tinha 30 anos. Então, olha a sensação que ela tinha, né, com relação ao próprio filho. É bom ou ruim ter amizade com os filhos? Ninho vazio, quando a gente fala em psicologia, diz respeito ao período em que os filhos deixam a casa de seus pais para seguirem seus objetivos na vida. Síndrome do ninho vazio corresponde ao sofrimento que esses pais terão por ter seus filhos longe do lar. É algo além de uma simples saudade dos filhos. Vale ressaltar também que pais com mais de um filho podem desenvolver a síndrome até mesmo quando somente um dos seus filhos sai de casa e os outros permanecem. Então a gente fala assim que a ligação que tem afetiva às vezes dá aquele sentido, né, desse ninho que está se esvaziando, né? E é interessante quando a gente fala a síndrome do ninho vazio, a gente fica imaginando daquela questão da roça, né? Vai lá, às vezes está lá. Desculpe a comparação, mas olhando as proporções, né? Vai mexer com uma galinha caipira, né? Que tem lá os seus pintinhos. Cata um só para você ver. Ela pode ter 10, mas você pegou um, ela avança em você, né? Nesse sentido de querer defender a cria, de querer defender seu filhote, né? E aí a gente fala assim, olha, a mãe que vê o filho indo embora, olha o desespero que ela tem também com relação a isso. Se ela pudesse, ela pegaria o filho ou a filha e colocaria de volta dentro do ninho e ali ficaria, né? E há pais que constroem ninhos que passam a se tornar verdadeiros prédios, né? No primeiro andar mora o filho mais novo, no segundo outro, no terceiro a filha, no quarto, assim, para poder ficar ali, né? Ele quer controlar, eles querem mandar, eles querem continuar vendo, né? Essa síndrome se caracteriza pelo início de um quadro depressivo ao ter que lidar com a partida dos filhos, ou seja, quando eles não ocupam mais a mesma moradia que os pais. Olha que situação difícil, né? Você perceber de que os filhos crescem e vão embora, né? Mas ao mesmo tempo, olha o contrário, né? Quando você percebe de que teus pais foram embora. Também o vazio que existe, né? Uma depressão. Os pais perdem a sua função antes exercida na criação dos filhos, e isso pode afetar diretamente o psicológico deles. A maturidade, embora tenha sido desejada durante o processo de amadurecimento dos filhos, passa a ser motivo pelo qual estes pais se veem na solidão, e muitas vezes sem perspectiva do que fazer para seu futuro, perdendo até mesmo a visão do casamento depois dos filhos irem embora, já que todos os planos englobavam a participação de seus filhos, pois esta foi a rotina por muitos anos. Então, é aquilo que se acostuma a fazer, né? Aquela rotina se perde e vem esse vazio, né? Qual o sentido da minha vida se a rotina acabou? Então a pessoa ela não tem mais essa perspectiva de olhar além, né? Acabou ali, parece-me que a vida se torna sem sentido, se torna tudo perdido, né? Sentir saudades de filho distante não é algo fora do comum. E se preocupar também não. Porém, quando falamos de síndrome, estes sentimentos são, na verdade, de sofrimento e depressivos, onde se tornam recorrentes e causam até mesmo dores e reações físicas nos pais. Então, há uma afetação bem maior do que a saudade, né?
começa a repercutir até na questão física dos próprios pais. O adoecimento, a solidão, a tristeza, a angústia e tantos outros males vão afetando os pais quando eles não conseguem mais lidar com essas questões. Na decorrência da síndrome, em alguns países, os pais crescem com a consciência de separação de seus filhos. O número de pessoas atingidas pelo problema é muito maior, não causando grandes conflitos quando os filhos vão embora de casa. Entretanto, algumas pesquisas apontam que em culturas onde a mulher é a principal influência familiar e a mesma dedica a sua vida a criar seus filhos, a síndrome do ninho vazio se torna mais comum. Contudo, esses dados não excluem as mães que trabalham fora de casa de desenvolverem a síndrome, pois o que importa não é somente a rotina, e sim o vínculo de dependência e responsabilidades criados durante o crescimento das crianças. Por esses motivos, a mulher também é a mais atingida com a síndrome. Então, há, na verdade, uma necessidade de se cortar o cordão umbilical, né? E há muitos pais, principalmente há muitas mães, que não fazem esse corte, né? E eu falo assim, quando se corta, há a possibilidade do crescimento, né? O filho, ele vai crescer, ele vai saber lidar com a vida, lidar com outras questões, sem criar dependência. O que nós estamos vendo hoje com essa ligação tão estreita, afetiva, e esse trato com relação aos filhos como se fossem verdadeiras crianças aos 30, 40, 50 anos, uma geração incapaz de criar enfrentamentos para as suas questões pessoais. Então nós dizemos assim que nós temos uma geração que está na infância. Parece-me que nunca sai da infância. Ela não consegue lidar com responsabilidades, com situações adversas, porque não aprenderam a fazer isso. Foram eternamente tratadas como crianças. E ainda continuam a serem tratadas como crianças, como se não tivessem condições de decidir, de criar enfrentamentos e outras questões mais, né? Outras ocorrências naturais da vida também podem impactar e se tornarem auxiliadores no desenvolvimento da síndrome do ninho vazio, pois elas costumam acontecer durante o mesmo período em que os filhos se separam de seus pais, como, por exemplo, a menopausa e a aposentadoria. Então, falando assim, olha, tantas outras coisas que surgem, né? Dizendo de que a pessoa terminou uma etapa da vida, dizendo de que a pessoa agora pode descansar porque no fundo ela já deu o que tinha que dar, que agora ela pode usufruir de todo o tempo que ela trabalhou, pode descansar. A questão da a formação fisiológica, que começa a ter outras mudanças internamente com a questão da menopausa. De repente você olha e o filho também indo embora. É como se a própria mulher perguntasse, né, quem sou eu? Para que eu sirvo, né? Se a vida inteira eu sempre fiz isso e agora eu não faço, né? Eu tenho que ficar sentado numa cadeira esperando o tempo passar, né? Nota-se também com algumas pesquisas que o número de homens afetados com a síndrome do ninho vazio aumentou nos últimos anos. A síndrome do ninho vazio no casamento. O casamento pode ser afetado com a síndrome do ninho vazio caso este não foi bem estruturado. Não é difícil haver divórcios nessa fase, porque muitos não suportam a pressão de se verem frente a frente com um parceiro, perder a intimidade, não sabe o que o outro gosta e só se enxergam como pai e mãe. Tudo isso faz o casamento perder sentido. Então, falar assim, olha, em muitos casamentos realmente existe isso. Fala assim, os pais se tornam funcionários dos filhos, né? Eles estão ali para manterem a casa. Então, trabalham para poder pagar água, luz, telefone, vestirem os seus filhos, né? Com isso, parece-me que não existe mais aquele relacionamento afetivo entre esposa e esposa, né?
Eles vão se tornando tanto assim funcionários da casa que no momento em que os filhos vão embora, eles se estranham, porque eles têm que ficar frente a frente. E quando se vê frente a frente, há um susto. Por quê? Eles estavam ali dentro do espaço da casa, com a função de trabalhar para manterem a casa. E agora não tem mais essa responsabilidade de manterem a casa. E precisam se manter, se aceitar, buscar o amor que fez com que ambos se unissem. Aí vem aquela questão: para que eu vou me unir com fulano se eu não tenho mais esse desejo, né? Há um estranho ao meu lado, né? Então muitos casamentos chegam ao final, né? Mas há também casais que se tornaram mais fortes com a experiência de estarem a sós novamente, pois souberam buscar no tempo livre atividades em comum para realizar. Então falar assim, há outras questões, porque, por exemplo, se de repente você percebe que teus filhos cresceram, que casaram, que vocês, na verdade, têm agora um tempo livre, se aposentaram, há outros casais que começam, bom, nós vamos ter que agora repensar, reelaborar a nossa vida para buscarmos sentidos na nossa vida a partir de nós mesmos. Então eles começam a reestruturar ou recriar saídas para sobreviverem a algumas questões da própria vida. Como que eles recriam? Eles vão dando outro sentido, outra reestruturação, outra organização para a própria vida. E uma delas seria assim se ocuparem nos pequenos grupos, né, de convivência, de partilha, na terceira idade ou como querem, né? Então eles se unem cada vez mais nesse sentido. A síndrome do ninho vazio inicia com uma leve tristeza, que se agrava cada vez mais ao decorrer dos dias, tornando-se assim geralmente um quadro depressivo. Não é necessário que todos os sintomas apareçam para se caracterizar com a síndrome, porém os mais comuns são depressão, vício em jogo, vício em álcool, transtornos de impulsividade, cansaço excessivo, dores musculares extremas, síndrome do ninho vazio. Traz alguns tratamentos, mas antes a gente vai ver assim quais são os sintomas, né? Imagine, a pessoa ela precisa preencher aquele vazio, né? Então a gente chama assim, a pessoa vai acabar triangulando. Qual é a forma dela triangular? A forma dela triangular é buscar aquilo que na vida dela se encontra mais vulnerável, né? Há alguns que se recolhem e entram em depressão. Há outros que falam assim, bom, eu preciso ocupar esse vazio com jogo, ou com álcool, ou se torna mais impulsivo, ou se torna mais cansado. E aí, ou se não, começa a procurar a resposta aí num médico, no outro médico, num médico, outro médico, porque as dores aparecem, né? A gente fala assim que são pessoas que acabam criando substitutos. E a substituição ela acaba demonstrando que por detrás daqueles vícios ou daquela doença tem alguma coisa que não foi bem resolvida. Então são essas questões que aparecem para as coisas não resolvidas. Que seria a mesma coisa, né? Por exemplo, você pega o obeso, me recordo quando eu voltei à minha médica, ela falou, que bom, você emagreceu bastante, né? Mas eu vou perguntar ao senhor, o senhor está tendo vício em jogo? Eu falei, não, porque comer é uma compulsividade, né? Se de repente agora você está com o estômago amarrado, só diminuiu o estômago, não consegue comer, só toma muito cuidado, porque essa compulsividade pode virar para outro lado, onde que se encontra a grande dificuldade, e aí se desenvolver outro vício ou outro adoecimento, né? Então vem a pergunta. Da mesma forma, a síndrome do ninho vazio, né? A pessoa, para poder preencher aquele vazio, ela vai buscar algumas outras questões que vão preencher. O tratamento. Bom, o principal fator que acarreta essa dor da perda sentida pelos pais que desenvolvem a síndrome do ninho vazio
é a falta de preparo antes que isso aconteça. Ou seja, é importante que todo pai crie a consciência de separação ao decorrer da criação de seus filhos. Bom, os filhos são criados, né? Não para os pais, mas eles são criados para o mundo. Então, chega um momento da vida que eles vão partir, porque eles precisam partir, eles precisam ter outras experiências, né? Então, eu falo assim que cada etapa da vida da criança, ele está dizendo de que está partindo. Então, você fica lá na etapa da sucção, né? A criança está lá no peito, mamadeira. Chega um momento que você vai chegar lá para dar o peito, a mamadeira, e a criança não quer mais. Então, está dizendo assim, ó, cresci, eu estou em outra etapa, em outra fase. Ela não volta mais, né? Da mesma forma é de que quando ela se torna adulta ou se torna responsável em buscar questões para ela em relação ao futuro. Então ela vai para outra etapa e está lhe dizendo de que ela não volta mais àquela questão, né? Então é preciso deixar com que a criança ou futuro adulto cresça, né? Sejam todos aí bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter aí vocês ouvindo, né? Nós estamos falando sobre a síndrome do ninho vazio. Depois vocês podem retomar esse assunto lá no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Antes de qualquer conselho de tratamento, é importante que todos os pais já façam desde o início a prevenção, a qual pode ser realizada por meio de modos mais saudáveis, de vida como saída com amigos, continuar fazendo planos para eles mesmos desde viagens a estudos nas áreas de interesse. Então, por mais que você consiga acolher teus filhos, mas você tem que separar bem. Nesse momento eu sou pai e nesse momento eu sou o esposo, e de que a função de pai ficou lá em casa com a minha sogra ou com meus pais, né? Então, os filhos ficam em casa porque o casal também precisa ter um momento deles, né? De namoro, de passeio, de lazer, às vezes sozinhos ou às vezes com os amigos, né? Porque quando os filhos forem embora, eles mantêm essa vida, né? E às vezes buscar também alguns estudos. É falar assim, olha, por mais que os anos passam, mas há algumas coisas na vida que a gente gosta de fazer e precisa continuar fazendo. Na síndrome do ninho vazio, como lidar? Mas para quem está em crise emocional e quer saber como superar a síndrome do ninho vazio, é imprescindível a procura de um psicólogo e a participação de todos os envolvidos no tratamento. Portanto, os filhos também terão um papel fundamental na conscientização de seus pais sobre o seu novo modo de vida e objetivos. Os pais terão que procurar também novas atividades e foco em suas vidas, e compreenderem que este momento é, na verdade, uma transição necessária que beneficia a todos da família, pois é a prova de que o filho amadureceu e é a hora deles retomarem seus planos mais pessoais. Então, primeiro, colocar na cabeça que o filho cresceu, que amadureceu, que ele precisa realmente partir, ele precisa crescer, e os pais têm que ter noção de que acabou a missão deles. Eles continuam sendo pai, mas a missão assim de zelar para aquele que está tão próximo não tem mais. Então, eles precisam aceitar essa condição, trazendo novas perspectivas de vida para eles, né? Não há muitos estudos sobre a síndrome do ninho vazio no Brasil, o que dificulta ainda mais o seu diagnóstico. Mas qualquer síndrome de dor e tristeza excessiva com a saída do filho de casa, recomenda-se a procura de um psicólogo para o tratamento adequado.